Banco de dados. Este é o assunto do momento. Ah, banco de dados é algo tão importante para as organizações que muitas vezes ela é referida como sendo a alma das organizações. Então, nesta aula curtinha, nós vamos apenas fazer uma introdução a este assunto. Nesta introdução, você verá modelagem de dados, diagrama de entidade de relacionamentos e SQL básico. Cada um desses assuntos é um curso inteiro. A gente vai apenas fazer uma pequena introdução para nos capacitar a entender o que nós faremos depois em sequência no VBA. Modelagem de dados. Modelagem de dados tem por objetivo pegar a maneira como nós trabalhamos no dia a dia, ou seja, o mundo real, e transformar isso em um sistema, uma estrutura de dados que permita ser armazenado num sistema computacional. Basicamente é isso. Então, em resumo, a modelagem de dados ela é necessária para a gente decidir o que será registrado, ou seja, o que vai ser armazenado no banco de dados, e como será registrado, como será armazenado num banco de dados. E o dilema inicial é esse. A forma como armazenamos os dados em banco de dados não é igual à forma como lidamos com eles no cotidiano. Por isso a gente precisa da modelagem. Porque a gente precisa transformar o mundo real em algo que seja passível de ser utilizado em sistemas computacionais. E o princípio básico de banco de dados deve atender dois requisitos básicos. São eles: armazenar o dado apenas uma única vez em um único local e economizar espaço. Esse último aí já não é assim tão crítico, porque hoje o espaço em disco barateou muito, né? Mas no início dos sistemas computacionais o espaço em disco era bem crítico, né? Era muito caro, né? A memória era muito cara. Pois bem, qual é o resultado disso? Espalhar os dados em várias tabelas. Nós temos que espalhar os dados em muitas tabelas e depois reunir isso, todos os dados, para que a gente possa oferecer aos usuários dos bancos de dados uma experiência, uma percepção de que ele está trabalhando da mesma maneira como ele trabalharia com o mundo real, né? Mas por detrás disso tudo, os dados estão espalhados, melhor dizendo, em várias tabelas. Isso tudo fica transparente para o usuário final. E o que acontece? Você, por exemplo, para uma organização, para uma empresa, você tem lá os vários sistemas e muitas vezes esses sistemas eles precisam fazer uso de dados que são compartilhados, né? Por exemplo, o sistema de venda tem que fazer uso dos dados do produto, o sistema de compras também, o sistema de produção também. Se eles estiverem, digamos, em tabelas separadas, isso pode ocorrer perda de integração, consistência, porque muitas vezes você pode fazer uma atualização num produto, você tem que lembrar que tem que fazer em todas as tabelas para manter a consistência, manter a coerência. Se você faz em uma e não faz na outra, mais tarde, qual é a última atualização? Você nunca vai saber. Então, esse é um problema real. Como se resolve isso? Integrando os dados. Então, os mesmos objetos são representados múltiplas vezes, você tem uma redundância de dados, isso pode levar à inconsistência, redigitação de informações, trabalho repetitivo, erros, muitos erros. Como é que a gente evita isso? Integrando os dados, compartilhando os dados.
Então, cada informação é armazenada uma única vez em um único local. E todos os sistemas devem fazer acesso a esse dado que está lá em apenas um único lugar. Então, ele tem que ser compartilhado. Então, os bancos de dados, eles devem ser projetados para atender diferentes aplicações, os diferentes sistemas que muitas vezes as empresas possuem. E eles têm que atender a esses requisitos. Restrição de integridade, os dados devem estar corretos, controle de concorrência, porque, lógico, né, se eles estão em apenas um único local, vários acessos deverão ser feitos. E o banco de dados deve oferecer um controle para essa concorrência. Ele tem que gerenciar esses múltiplos acessos. Ele também tem que oferecer níveis de acesso, porque nem todos os usuários podem acessar qualquer informação. Então, controle de acesso para restringir isso. E deve ser tolerante a falhas, porque muitas vezes esses acessos são feitos remotamente, falhas podem ocorrer e ele tem que ter mecanismo para voltar atrás, que a gente chama de rollback, voltar atrás, assim como tem o Ctrl Z, né, no Windows. Né? Então, os sistemas gerenciadores de bancos de dados são programas que oferecem todos esses requisitos: controle de acesso, restrição de integridade, né? Controle de acesso, mecanismo de rollback. Então, os sistemas informatizados eles são interessantes por conta disso. É claro que anteriormente, quando não se existiam os SCBDs, né, os sistemas gerenciadores de banco de dados, as coisas eram feitas manualmente. O seu Zé, que tem uma venda lá na esquina, ele anota as vendas dele num caderninho, manualmente. Certo? É possível? É. Mas a gente hoje em dia faz isso de forma informatizada, porque o computador é capaz de lidar com um grande volume de dados e aí depois a gente quer extrair informações de lá. Então existem vários sistemas gerenciadores de bancos de dados no mercado. Nós temos, como, por exemplo, podemos citar o Oracle, o MySQL, né, que é da Microsoft, desculpe, o SQL Server, que é da Microsoft. Nós temos os gratuitos, como MySQL, PostgreSQL, né, e vários outros. Né? Então vamos falar agora do diagrama de entidades e relacionamentos. O diagrama de entidade e relacionamento, ele descreve um diagrama de dados. Ele é a implementação do modelo de dados. Então você faz a modelagem de dados. Qual é o instrumento que você tem para representar a sua modelagem? Várias ferramentas. Uma delas é o diagrama de entidade e relacionamento. Então quem é o profissional responsável por fazer, administrar, né, o diagrama? É o administrador de banco de dados, ou DBA em inglês. Então aqui um exemplo. Nós temos entidade, cliente, pedido, livro. Vocês podem observar que as entidades são objetos do mundo real. Aqui eles vão ser convertidos, né, futuramente numa tabela. É importante que se diga que no desenvolvimento do modelo, vários diagramas são construídos. E esses diagramas eles têm uma característica de ser evolutivo. Então, por exemplo, esse diagrama aqui é um diagrama que representa uma modelagem nos seus estágios iniciais. Então, eu estou vendo aqui a entidade, cliente, pedido, livro, gráfico. E eu estou vendo também aqui relacionamentos nomeados. Compra, imprime, representados por um losango. Esse diagrama ele deve evoluir, certo? Ele vai evoluir, vai ser refinado, e a cada refinamento outras características, outros itens podem ser adicionados e outros podem ser retirados. No final de um diagrama de entidade de relacionamento, esses losangos devem sumir, né? E vão aparecer, por exemplo, cardinalidades no modelo mais final. Esses
losangos, né, podem inclusive se tornar em tabelas, tá? Mas isso é fruto da análise, né? O modelo ele vai evoluindo, né? Os componentes de um diagrama de entidade de relacionamento, nós temos as entidades, que são elementos do mundo real e que podem vir a se tornar tabela. Nós temos os relacionamentos, que também são elementos do mundo real, que também pode ou não se tornar tabelas. E outras coisas que a gente não vai ver aqui, porque são características de modelo um pouco mais sofisticados, avançados. Indicadores de associativos do tipo de objeto e indicadores de supertipo e subtipo. As entidades são representadas por retângulos, são objetos do mundo real e que possuem as características, né? É identificado de uma única forma, exerce um papel no sistema de construção, pode ser descrito por um ou mais elementos de dados. E os relacionamentos são as interligações, né? Como os objetos se relacionam no mundo real. São conexões. E pode haver casos em que tem múltiplos relacionamentos entre os objetos. Vejam esse exemplo aqui. Nós temos a entidade médico que trata paciente. Mas ele também tem um outro tipo de relacionamento, porque o médico cobra consulta ao paciente. Certo? Então nós podemos ter múltiplos relacionamentos também. A anotação deve incluir também a cardinalidade. O que é a cardinalidade? Quantos elementos se relacionam com quantos elementos de uma outra entidade. Aqui a gente pode tratar como tabela, certo? Então, a tabela cliente, nós temos vários clientes aqui sendo registrados dentro dessa tabela, e aqui os telefones dos clientes sendo registrados em uma outra tabela. Olha o espalhamento aí de dados. E como eles se relacionam? Um cliente pode possuir vários telefones. O N aqui, né, ele significa vários telefones. Essa é uma maneira de denotar vários. Existem outros, ou melhor dizendo, mas outras formas de se denotar vários. Por exemplo, no Access é utilizado o símbolo infinito. Em outros modelos, pode-se utilizar a notação pé de galinha, conhecido como pé de galinha. Né? Não importa, é só apenas uma forma de representar. Então aqui são vários, um cliente pode possuir vários telefones. Entretanto, um telefone, ele possui apenas um cliente. O dono dele é apenas um. Então a gente tem que fazer a análise nesse sentido e nesse sentido também. Então, um cliente pode possuir vários telefones, entretanto, um telefone é de apenas um cliente. Aqui, você já tem um modelo quase final, em que vocês estão vendo aqui as entidades, eles estão na parte superior desses retângulos, né? Então nós temos telefone, cliente, pedido, produto, item pedido, nós temos as cardinalidades, um para vários, um cliente pode possuir vários telefones, um cliente pode fazer vários pedidos, um pedido pode possuir, né, pode constar vários itens, e um produto pode figurar em vários itens pedidos. Então nós temos, né, um modelo completo, e a parte posterior, a parte abaixo, né, deste retângulo, nós temos os campos, os títulos dos campos. Então vejam aqui, por exemplo, cliente. Nós temos o código do cliente, nome, endereço, bairro, cidade, etc. Esse primeiro campo que está destacado, em negrito e sublinhado, é o campo chave primária. É aquele campo que identifica exclusivamente cada um dos registros. É o campo que identifica cada um dos registros de forma exclusiva. Então, uma característica desse campo
é que ele deve possuir um valor único. Por exemplo, a CPF, né, é um campo que é o campo-chave utilizado pela Receita Federal para identificar cada um dos contribuintes. Então, aqui no cliente, eu optei por criar um campo para servir como chave primária. O código de cliente não é uma propriedade do cliente, ele foi criado para servir com esse propósito, para servir como chave primária. Assim como código telefone, código do pedido, código do produto. Então são campos chaves primárias. Então estão destacados aqui. Em geral, a gente faz isso, a gente cria um campo para servir como chave primária. Porque a gente poderia até optar por escolher um campo, né, para servir como chave primária. O exemplo clássico desse é o CPF, né? Mas o CPF é da Receita Federal, não é um campo que a gente tem, não é um número que a gente tem controle, né? Então tem uma discussão aí conceitual, se deve ou não deve usar. Bom, mas eu não vou discorrer mais sobre isso, não. Ah, aqui eu criei um campo para isso, código cliente. Por exemplo, o nome não seria adequado, né? Porque nós temos homônimos. Muito bem. E outra coisa importante também que vocês vão observar é que a implementação deste relacionamento, ele se dá sempre chave primária, chave estrangeira. Então vocês vejam que foi feita uma exportação da chave primária da tabela cliente para a tabela telefone, para fazer este relacionamento aqui. Então tem código cliente aqui e tem código cliente aqui também. Eles têm o mesmo nome, é de propósito, para implementar o relacionamento de cliente com o telefone. E aqui, código cliente é uma chave estrangeira. Então vocês vão observar que cada relacionamento possui isso. Aqui, esse relacionamento aqui, um para vários, cliente pedido. Então nós temos aqui código cliente sendo exportado para a tabela pedido. E aqui, código cliente é uma chave estrangeira. Temos aqui também código pedido sendo exportado para item pedido. Ele também é uma chave estrangeira. Código produto sendo exportado para item pedido. Também é uma chave estrangeira. A implementação é sempre chave primária, chave estrangeira. Sempre. Agora, vamos falar um pouquinho sobre SQL. SQL é a abreviação de Structured Query Language, linguagem estruturada à consulta. Ela é uma linguagem, assim como tem linguagem de programação, né, C, Java, nós temos o SQL. Mas ela é orientada, ela tem uma vocação, ela é orientada para consultas a banco de dados. E ela é interessante porque todos os bancos de dados falam SQL e os algoritmos internos implementados são os melhores possíveis, né? Então não preciso me preocupar em implementar um algoritmo de busca, um algoritmo de ordenação, está tudo lá, os melhores possíveis. Então vamos falar sobre pesquisa básica utilizando SQL. O SQL é bem amplo, né? Tem várias facetas, né? Várias características, mas vamos nos concentrar em pesquisa básica. Então a pesquisa básica em tabelas, ela é feita usando as palavras reservadas select from. Aqui vocês estão vendo um primeiro exemplo, onde eu estou usando select, estou selecionando os campos da tabela CD. O asterisco representa todos os campos. É um coringa, né? Representa todos os campos da tabela CD. E ao final da instrução, eu coloco sempre um ponto e vírgula.
Estava faltando aqui um ponto e vírgula. Para que isso? Porque eu posso dividir essa instrução em várias linhas para tornar mais legível, para ficar mais fácil no entendimento. Quando começa a ficar um pouco maior, né, começa a ficar grande, né, a instrução, é melhor dividir em várias linhas. Ao final, eu coloco um ponto e vírgula e o SQL vai entender que terminou a instrução. Nesse segundo exemplo, então, eu estou discriminando quais campos serão exibidos nessa pesquisa. Não preciso exibir todos os campos, eu quero só código CD, nome CD. Eles são separados por vírgula e os títulos dos campos ou das colunas, né, também pode ser falado, não devem ter espaço em branco. Então eu imitei um espaço em branco com um sublinhado aqui. Então eu estou selecionando código CD e nome CD da tabela CD. Então todas as palavras reservadas estão em azul clarinho aqui, né? E eu posso também promover filtros, ordenação. Aqui vocês estão vendo exemplos usando a cláusula, né, ou a instrução order by. Então eu estou selecionando o código do CD, nome de CD, da tabela CD, ordenado pelo nome CD. Aqui eu estou ordenando, no segundo exemplo, estou ordenando pelo código do CD. E eu posso fazer uma ordenação usando mais de um campo. Neste terceiro exemplo, eu estou ordenando primeiramente pelo código da gravadora e depois pelo nome do CD. Então, primeiro ele coloca ordenado o código da gravadora e para a mesma gravadora ele vai ordenar pelo nome do CD, tudo de forma ascendente, que é o default da cláusula order by. E quando eu quero filtrar, eu uso a cláusula where. Então veja aqui o exemplo. Estou selecionando o nome do CD, o preço de venda da tabela CD, cujo preço de venda é maior ou igual a 10. Então vão aparecer todos? Não, somente aqueles cujo preço de venda for maior que 10. Então, mesmo o filtro que a gente também já fez lá no Excel, a gente pode fazer aqui usando a cláusula where, que seria o equivalente ao if, né, no VBA. Importante que a gente faça um parênteses aqui para ficar claro que quando eu uso o AND, né, uma outra cláusula, é uma interseção. A gente pode interpretar, certo, operação de banco de dados como operação de conjuntos. Então eu tenho dois conjuntos aqui. Se eu for usar o AND em inglês, é uma interseção. Agora, se eu for usar a cláusula OR, é uma união. Estou unindo dois conjuntos. Vamos dar uma olhada como é que funciona isso? Aqui tem um exemplo. Primeiro exemplo. Estou selecionando o nome do CD, preço de venda da tabela CD, onde o preço de venda for maior que 10 e, ao mesmo tempo, o código da gravadora foi igual a 2. Então, eu estou pegando somente aqueles CDs cujo código da gravadora é igual a 2, ao mesmo tempo que o preço de venda é maior que 10. Então, eu estou pegando todos os CDs? Não, apenas os CDs da gravadora 2. Eu estou pegando todos os CDs da gravadora 2? Não. Além de serem da gravadora 2, eu estou selecionando aqueles CDs cujo preço de venda é maior que 10. Então é uma interseção. Agora vejam que o resultado pode ser diferente, né? Aqui eu usei a cláusula AND. Agora aqui eu vou usar a cláusula OR. Então, neste segundo caso, eu estou pegando o código da gravadora igual a 3. Então, todos os CDs da gravadora 3, independente se o preço de venda é maior ou igual a 11. São todos da gravadora 3, independente do preço. E, além disso, né, união, com todos os CDs cujo preço de venda é maior que 11, independente se eles forem da gravadora 3 ou não. É uma união. E, finalmente, vamos tratar agora de como é que a gente faz, então, no SQL, a implementação daquela ligação entre as tabelas. Sempre, né, com chave primária e chave estrangeira.
E para ficar mais claro, é importante a gente adicionar aqui o nome das tabelas. Você veja que o nome das tabelas está entre colchetes, significa que ele é opcional. Mas é importante, né, a gente discriminar a tabela para ficar mais claro. Então veja aqui, eu vou usar o where, né, onde a chave primária da tabela 1, a gente escreve assim, tabela 1 ponto chave primária, deve ser igual à chave estrangeira da tabela 2. Então a gente escreve assim, tabela 2 ponto, o nome da chave estrangeira. Vamos a um exemplo? Este exemplo, então, vocês já viram anteriormente. Nós temos o cliente possuindo vários telefones. A implementação é sempre chave primária com chave estrangeira. Aqui, se eu quisesse produzir uma lista dos nomes dos clientes e seus respectivos telefones, seria dessa maneira. Select, nome, aqui eu ocultei o nome da tabela, porque está claro que o nome aqui se refere a este campo da tabela cliente, porque ele é o único, né, nessa estrutura. Tipo telefone também, número telefone também. Da tabela telefone e cliente, unidas, né? Mas eu vou fazer uma união simples? Não. Eu quero uma conexão via chave primária e chave estrangeira. Então vou usar a cláusula where, onde código cliente da tabela cliente, né? Então a gente escreve assim, cliente.código cliente deve ser igual ao código cliente da tabela telefone, da chave estrangeira. Então a gente escreve assim, telefone.código cliente. Então esta é a implementação da conexão entre o cliente e o telefone. Como resultado disso aqui, a gente vai ter uma lista, né, dos clientes e seus telefones. Se houver mais de um cliente, ele vai ser repetido, né? O nome dele vai, embora que ele esteja sendo registrado uma única vez, mas quando a gente faz uma consulta, ele pode resultar numa repetição de nome, porque vai para cada telefone vai ser repetido o nome do cliente também. Mas ele, no banco de dados só vai estar registrado uma única vez. Então assim a gente termina essa aula de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau!